Oi, pessoal, bom dia. Eu tava fazendo meu devocional, né? Meu milagre da manhã, pra quem já leu o livro sabe o que eu tô falando, lá na praia. Eu ia fazer até uma live de lá pra falar com vocês, mas tá chovendo muito, ainda assim eu enfrentei, fui. E todos os dias, né, eu acabo colocando nos stories sobre o versículo que eu li no meu devocional. Hoje eu senti, né? Por isso que eu falei que eu queria fazer a live. Hoje eu senti de falar com vocês. Ao invés de escrever e colocar lá nos stories, eu senti de falar com vocês. Primeiro, antes de eu entrar aqui sobre o que eu quero falar, até eu coloquei no título, tá choramingando, porque vocês já vão entender o porquê esse título, né? A gente aqui na página tem falado muito para pais e mães e é impossível você. Na verdade, assim, a gente não tem como ser um bom pai, uma boa mãe, tá? Primeira coisa que a gente tem que desmistificar. A gente se cobra muito, a gente tenta muito a perfeição. Eu sou uma porcaria de mãe, né? Eu sou uma porcaria de ser humano, mas pelo milagre do amor de Cristo, ele a cada dia ele me ensina estratégias para alcançar a vontade dele, para alcançar, para mudar a minha rota toda vez que eu tô errando, para ajudar com que meu filho também se construa um ser humano que busque a direção de Cristo. Mas não se cobra a perfeição porque você não vai conseguir alcançar. Persiga ela, né? Persiga a perfeição de Cristo, mas não se cobre. Mas eu queria falar com vocês algo que eu achei muito interessante aqui em Atos 14. Não vou ler, tá? Não vou ler porque se eu for ler aqui vai ficar muito longo. Só vou explicar para vocês, mas vou dar referência aqui para que vocês possam conferir. Atos 14, lá do versículo 17. Minha vista já tá indo embora, olha só, peraí. Tá, versículo 17 ali. Se quiser pode ler Atos 14. Ontem eu falei um pouquinho lá nos stories sobre ele. E aí você que tá assistindo, por favor, manda essa live para alguém que você acha que vai fazer diferença, porque a gente tá escutando um evangelho tão água com açúcar. A gente tá. E aí eu não tô falando de católico ou evangélico, não, tá, gente? Tô falando de Bíblia, de cristianismo. A gente tá escutando um negócio tão água com açúcar que muito tem a ver com autoestima, com blá blá blá, mas pouco com a ajuda do alto, pouco a ver com o que a Bíblia realmente fala, com o que a Bíblia realmente ensina pra gente. Por que eu tô falando isso? Porque nesse versículo, nesse capítulo, aliás, Paulo, ele, junto com Barnabé, ele faz alguns milagres. Ele cura algumas pessoas e ele divide aquele pessoal ali daquela cidade. Algumas pessoas, né, ficam admiradas e passam a crer em Cristo. E outras pessoas se voltam contra ele, fazem um motim contra Paulo. E aí Paulo sai daquela situação. E aí, né, as pessoas. Aí existem duas questões, né? As pessoas que admiram Paulo, o que elas fazem? Elas começam a comparar Paulo com Barnabé com Júpiter e Mercúrio, que eram deuses da época. E aí eles começam a querer fazer oferendas para Paulo e Barnabé. E aí Paulo e Barnabé repreende aquelas pessoas. Olha só, a gente é. Por isso que quando a gente fala assim, a gente é ensinado muito hoje, tem aquela música, né? Raridade, você é raridade. Isso não é raridade coisa nenhuma. O que tem de precioso em você é o amor que Deus te concede e a gente não tem como entender por quê. Eu sou uma porcaria, eu não entendo por que Deus me ama. Eu não consigo entender, o amor dele me constrange. E aí Paulo fala, olha só, eu sou sujeita às mesmas paixões que vocês, eu sou sujeita à mesma vaidade que vocês. Porque se a gente começar a achar que a gente é muito especial, toda vez que a gente errar, a gente vai entrar numa neura, cobrança, naquela questão assim, meu Deus, como é que eu volto agora para buscar a Deus? Como é que eu falo com Deus? Então você tem que entender que sim, você vai errar muitas vezes e Deus, na sua infinita misericórdia, vai te perdoar. Agora, se você ama a Deus, se você tem algum compromisso com Deus, você vai perseguir a perfeição de Cristo. Mas voltando aqui, quando aquelas pessoas começam a querer adorar Paulo e Barnabé, Paulo fala, olha, eu sou homem pecador, eu sou porcaria igual a vocês, eu sou humano.
Então, se Paulo falou isso, como que eu vou falar que eu sou raridade, que eu sou especial, que eu sou pérola, que eu sou isso, aquilo, outro? Não, quem é especial é Cristo. E isso fala sobre cristocentrismo, é Cristo que está no centro, não sou eu que estou no centro. E aí, Paulo consegue escapar daquele primeiro grupo, que é o grupo que elogia, é o grupo que bajula, e muitas vezes acontece com a gente vai, ajuda alguém, a gente fala alguma palavra que ajuda alguém, ou a gente faz algo de bom, que a gente, na nossa humanidade medíocre, acha que é bom, e as pessoas começam a elogiar, e a gente se acha especial por aquilo. Mas Paulo não, Paulo coloca a humanidade dele. Agora, a segunda parte que vai te explicar o porquê do título dessa live, que é Tá Choramingando Por Quê, né? É exatamente o segundo grupo que se coloca contra Paulo, ele apedreja Paulo. E eles apedrejam numa violência tal que parece que Paulo morreu. Então, para vocês entenderem o tamanho da violência, Paulo foi apedrejado ao ponto de parecer que ele teria morrido. Você consegue alcançar esse pensamento? Você consegue entender isso? Paulo curou pessoas. Gente, na hora que eu parei para entender isso, a minha mente já explodiu. Paulo de Tarso curou várias pessoas, estava anunciando o amor de Cristo e ele foi apedrejado quase até a morte. Cara, se Paulo de Tarso, falando de Cristo, operando milagres, fazendo tudo que ele estava fazendo, foi apedrejado até a morte, que porcariazinha sou eu para não querer passar por dificuldades? Por que você acha que você é melhor que Paulo? Que essa dificuldade que está acontecendo com você, que o que está acontecendo com a dificuldade, com o vento, com a tempestade, eu não sei o que você está passando, né? Ansiedade, depressão, eu não sei o que você está passando, se é financeiro, se é na sua família, muitas vezes com os nossos filhos. Se isso aconteceu com Paulo, quem sou eu? Sou eu, por acaso, maior que Paulo para que coisas ruins não aconteçam comigo? Agora, a grande diferença é que quando alguma coisa ruim acontece comigo, eu sento e choramingo. Eu sento e fico choramingando, ouvindo tá chorando por quê, né? Fico ouvindo os louvores de sofrência. Que ajuda, gente. Não vou dizer que não escuto, não, porque escuto sim, tá? Ajuda pra caramba. Mas eu tô querendo te mostrar que essa é a diferença. Por isso que a gente não vive as grandes coisas que os apóstolos viviam. Porque essa é a diferença da nossa geração, dos cristãos desse tempo, para os cristãos do tempo de Paulo, dos apóstolos. Porque enquanto a gente senta, ouve, tá chorando porque e choraminga, sabe o que Paulo fez? Paulo, que estava quase como morto, que todo mundo em volta achou que ele estava morto, Paulo levantou, sacudiu a poeira, olhou para os discípulos, olha só, bora, todo mundo, levanta. Exortou os discípulos a permanecerem na fé e dali Paulo saiu para lá e para cá viajando, fazendo missão, pregando o evangelho para os gentios, porque até então o evangelho era, né, pregado ali para os judeus. Então Paulo não teve, vou tirar uns dias, já tô com atestado aqui, tá? Porque me apedrejaram, até quase parecia que eu tava morto, então eu tô com atestado aqui, vou descansar um pouquinho. Não. Paulo, que parecia quase morto, levantou, exortou os discípulos, começou a viajar para anunciar o evangelho, escolheu anciãos nas igrejas, que eles iam formando igrejas. E aí ele juntou com os outros discípulos para escolher anciãos para poderem ali orar, orientar. O que eu sempre falo da gente respeitar os mais velhos na hierarquia, né, acima. Os mais velhos sempre vão estar acima na hierarquia. E o mais importante, preste atenção, o mais importante, depois de Paulo estar quase morto por ser apedrejado, depois de operar milagres, depois de fazer o bem para as pessoas, o mais importante de tudo, ele saiu viajando, escolheu ali, né, junto com os discípulos, outros anciãos, e saiu relatando as coisas boas que Deus fez. Paulo não ficou contando miséria. Paulo contou as coisas boas que Deus fez para ele. Para ele, aliás, para a obra,
né? Lógico, Paulo considerava que o que acontecia de bom para a obra era bom para ele, porque ele, fazendo parte do reino, tinha essa mentalidade. Então, entende? A palavra tem poder. Toda vez que você começa a falar muita miséria, contar muita tristeza, contar muita história triste, ou se isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. A gente começa a ouvir muitas histórias tristes, é lógico que a Bíblia diz chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, mas a gente precisa, e a gente foi doutrinado para isso, tá? A gente foi doutrinado para viver numa vibração triste, para viver a tristeza, lógico, a gente tem momentos tristes, mas a gente foi doutrinado porque pessoas com a mentalidade triste, pessoas com a mentalidade de escassez, pessoas com mentalidades ligadas só em coisas ruins, dificilmente elas prosperam, dificilmente elas têm sucesso naquilo que elas fazem e dificilmente elas conseguem, por exemplo, na própria parte espiritual, na própria, né, falar do amor de Cristo e viver esse amor e mostrar esse amor no seu dia a dia. Então, vamos prestar atenção no exemplo de Paulo, né? Por que a gente está choramingando? Por quê? Será que a nossa aprovação, será que as nossas lutas são maiores do que as lutas de Paulo e dos apóstolos? Então, muitas vezes, quando os cristãos de hoje não vivem o milagre, não vivem o sobrenatural que os cristãos da época da igreja perseguida ou da época dos discípulos viveram, não é porque Deus mudou, não é porque Cristo mudou, não é porque o Espírito Santo mudou, mas é porque a gente choraminga demais. A gente choraminga demais e faz menos. Então, assim, ó, eu falo pra vocês, esses dias, né, quando a gente se coloca numa posição de cristão, muitas vezes as pessoas acham que se colocar na posição de cristão é se colocar numa posição de perfeccionismo, de ser perfeitinho, de ser certinho. Não, eu faço coisa errada pra caramba, eu erro pra caramba. Eu sou, né? Se Paulo erra, então. Mas esse erro tem que impulsionar a gente pro acerto, tem que impulsionar a gente pro alvo. A gente tem que o tempo todo olhar para dentro de si. Então, eu queria fazer a live com vocês lá na praia, mas começou a chover muito, para incentivarem vocês a pegarem esse primeiro momento do dia e tirar para se desenvolver tanto mentalmente, fisicamente, quanto espiritualmente, fazer o devocional de vocês, porque muitas vezes o dia passa e a gente fica assim, não deu tempo, tá, então acorda mais cedo, né? Ontem eu consegui fazer um pouquinho mais cedo, hoje eu consegui acordar às 6, amanhã a minha meta é acordar às 5, para que eu consiga tirar esse momento de 5 às 6, tá bom? Então, eu espero que você tenha conseguido assistir, que eu consiga contribuir para sua vida de alguma forma. E é isso. Beijos. Qualquer momento a gente volta, tá bom? Com o projeto aqui, a gente não desistiu. Estamos cada vez mais aqui reformulando tudo. Mas eu queria contribuir com vocês com essa história, porque contribuiu muito para mim, né? O exemplo de Paulo contribuiu muito para mim e hoje eu resolvi, ao invés de escrever, falar, tá bom? Beijo, que Deus abençoe e fiquem com Deus.